Olá a todos, meu nome é Lucas Vaz, sou aluno do Instituto Federal de São Paulo, do curso de Licenciatura em Química, e eu e o meu amigo, meu futuro amigo professor Luiz Felipe Moreira, estaremos apresentando para vocês essa aula que será gravada em duas partes. Então essa aqui é a parte um, onde a gente vai apresentar mais o conteúdo teórico, as definições, os conceitos, e a parte 2, onde vai ser abordado um experimento para ensino médio. A aula tem o tema, Química e Sociedade, volumetria, uma abordagem para o ensino médio, cujo que vai ser trabalhado nessa aula, então, na parte prática, seria a determinação da acidez de amostras de suco de limão ou de suco de laranja. Para preparar essa aula, então, nós procuramos um livro, que nos trouxesse esses conteúdos de volumetria. Encontramos esse livro, Ser Protagonista. Ele é o livro de Química, volume 2, que foi lançado em 2016. Então, grande parte das escolas públicas de ensino médio, elas utilizam esse livro. Esse livro é bastante interessante, como a gente pode ver no sumário, tem os capítulos do livro. A parte de volumetria ela vai ser abordada aqui no capítulo 7, então isso aí vai ser mais ou menos lá no meio e até ali no final do segundo ano do ensino médio, onde é um momento interessante para você estar trabalhando essa disciplina de volumetria, E aí, como a gente pode observar, todo final de capítulo a gente tem esse eixo, atividade experimental, ciência, tecnologia e sociedade, que são aplicações, de todo o conteúdo teórico que está no livro. Os autores pensaram em aplicar isso de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais contextualizada, trazendo experimentos e coisas que são do dia a dia do aluno para exemplificar esses conteúdos teóricos. Então, falando um pouco de titulação, o que é titulação? Aqui a gente vai usar o exemplo da titulação ácido-base, tá? O conteúdo que vai ser trabalhado é ácido-base. A titulação é um método bastante interessante na química para se determinar, por exemplo, concentrações de soluções desconhecidas. Ou, por exemplo, você tem uma solução desconhecida, onde você não sabe a concentração do material que está ali, e através da titulação você pode determinar isso. Ou seja, se você tem dúvida, sei lá, num frasco de algum reagente que você comprou, ou de algo que você realmente não sabe a concentração, é possível determinar isso. Como é que funciona então? Envolve a adição de uma solução de concentração conhecida, que a gente chama de titulante, a uma solução de concentração desconhecida, que é o titulado. E como é que funciona isso falando quimicamente, Aqui a gente tem uma bureta, essa aqui é a representação de uma bureta, uma vidraria toda graduada, onde você vai ter volumes precisos de titulante, que é a solução que você vai adicionar aqui, que é a solução que você sabe a concentração, a concentração conhecida. E embaixo, aqui nesse Erlenmeyer, essa vidraria se chama Erlenmeyer, vai ficar só o que você não sabe, que você quer determinar, que a gente chama de titulado. Então, o titulado é uma solução desconhecida, você não sabe a concentração dela, você quer determinar, e aí você pinga algumas gotas de um indicador, O indicador ele tem que ser um indicador especial para cada reação, então a gente tem uma tabela para isso, para determinar o indicador. E aí, conforme você vai pingando, gotas a gotas, vai adicionando esse titulante, você consegue, através do ponto de viragem, determinar qual a concentração do titulado, ou seja, qual a concentração dessa amostra que era desconhecida inicialmente. Dentro da titulação, nós temos então o ponto de equivalência e o ponto de viragem. Do que se trata isso? O ponto de equivalência é uma situação em que a quantidade dos íons OH-, de hidroxila, ou H+, em mols, adicionada como titulante, ela iguala-se à quantidade de íons H+, ou OH-, hidroxila, em mols inicialmente presente na solução titulada. Ou seja, quando as concentrações molares ali elas estão iguais. É o que a gente chama de ponto de equivalência. E aí o ponto de viragem é quando é indicado a mudança de cor através do indicador que está presente ali naquela amostra. Ou seja, a partir do momento que essas concentrações molares elas são iguais, a gente tem uma variação de cor ali dentro daquela amostra, dessa análise. E o indicador ácido-base mais adequado ele vai depender então das relativas forças do ácido e da base e a sua faixa de viragem. Então a gente tem uma tabela aqui, uma tabela de indicadores ácido-base, onde a gente tem vários tipos de indicadores aqui, são pelo menos 10 indicadores diferentes. Cada um ele tem uma cor abaixo do ponto de viragem, ou seja, quando a concentração ela ainda não é igual, você tem um excesso de H+, ou de OH-. E aí você tem esse intervalo de pH na mudança de cor, ou seja, por exemplo, aqui o violeta de metila, ele é amarelo abaixo da viragem. Quando passa do ponto de viragem, ele fica azul ou púrpura, quando você tem um excesso de uma das espécies ali no meio.
E aí você pode determinar essa faixa, né, analisando essa parte aqui da tabela, ou seja, esse intervalo. Para cada indicador, então, você vai ter esse intervalo específico que ele precisa ser respeitado para que você tenha bons resultados do seu experimento. Lembrando que a titulação ela é um conteúdo teórico, mas a química ela é muito experimental. Então, o ideal é que você traga o experimento e mostre de fato que isso acontece e isso é determinado experimentalmente. Uma outra forma de você determinar também o ponto de viragem e aí o indicador, né, que são os papéis universais, eles podem nos mostrar também como que é o pH, qual que é o pH que se encontra ali essa solução. Esses papéis eles são compostos por vários indicadores, então, ou seja, na composição desse papel, você tem vários indicadores diferentes, e aí quando você mergulha isso na sua solução, você vai saber se o pH está para ácido ou ele está para mais alcalino, né, através dessas cores que elas são mostradas no papel. O pH no cotidiano. Uma das coisas bastante interessantes do cotidiano são as hortênsias, essas plantas. Provavelmente, né, os nossos alunos já tenham visto essa planta em algum lugar, na casa da avó, ou até mesmo na natureza, em algum lugar, onde essas plantas elas são ótimos indicadores de pH do solo. Ou seja, dependendo do pH do solo, ela vai ter uma cor diferente. Como, por exemplo, aqui essa hortênsia na cor rosa, né? A cor rosa ela indica o quê? Que o solo está alcalino. Ou seja, se você tem uma região, ou seja, essa plantação de hortênsia, ela está toda rosa, quer dizer que esse solo ele tem um pH mais alto, um pH alcalino. E se você vê a hortênsia azul, quer dizer que o solo ele é mais ácido, né? Ou seja, é um pH mais baixo. Então esse é um exemplo bastante interessante aí do pH no nosso cotidiano, né, que são as hortênsias e as plantas, além de outros vários bons exemplos que a gente tem. E aqui, então, calculando, né? Esse aqui é um exemplo teórico de como seria a titulação, né? Calculando essa titulação e determina. Então, essa é a proposta de determinação da concentração de ácido acético no vinagre. Como é que seria feito isso? Então, aqui a gente tem alguns dados do lado direito aqui no canto, né? Suponha que você tenha lá vinagre, 5 ml de um vinagre que você não sabe a concentração de ácido acético. Lembrando que o ácido acético, né, ele está na composição do vinagre, então esse vinagre que a gente compra no mercado, ele tem cerca de 6 a 4% de ácido acético na composição. Então suponha que você tem lá um vinagre, 5 ml, ele vai ser o titulado, é o líquido que vai no Erlenmeyer, junto com o indicador. E aí você tem uma solução de NaOH, que é o titulante, ou seja, ele tem uma concentração conhecida, 0,1 mol por litro, e suponha que foi gasto 50 ml até o ponto de viragem, né, para se determinar então a concentração do ácido acético ali presente. Então temos a reação do ácido acético, é essa estrutura aqui, essa molécula aquosa, mais o NaOH, formando acetato de sódio e água. Então esse aqui é um exemplo de reação ácido-base, ou seja, tem um ácido misturado com uma base, para formar um sal mais água. E aí como é que a gente pode então determinar a quantidade, né, e a concentração? A quantidade de matéria de hidróxido de sódio gasta na titulação é determinada pela relação. Então, se a gente tem uma concentração de 1 mol por litro, o que quer dizer isso? Que em 1 litro de solução, ou seja, em 1000 ml de solução, você tem 1 mol, 0,1 mol de NaOH. Quanto você teria em 50 ml de solução, né? Que foi a quantidade gasta lá para você até o ponto de viragem, onde você vê que o indicador ele muda de cor. A solução toda ela muda de cor. Vai ser igual a x, onde fazendo o cálculo matemático, né, uma regra de 3 simples, você vai achar que x é igual a 0,005 mols de NaOH. E aí qual é o próximo passo? Você então determinou a quantidade de mols, né, de NaOH presente em 50 ml que foram gastos ali naquela titulação. Para manter a proporção, que é importante, então, que essa proporção ela seja mantida, como a gente pode ver, a reação ela é 1 para 1, né? Então, é 1 mol de ácido acético para 1 mol de hidróxido de sódio, formando 1 mol de acetato de sódio e 1 mol de água. E aí, respeitando essa proporção, a quantidade de matéria de ácido acético deve ser a mesma, 0,005. Então, isso seguindo a lógica, né? Se respeitando a estequiometria, se você achou um X de 0,005 mol de NaOH, essa proporção ela tem que ser respeitada também para o ácido acético. E aí, como se utilizou 5 ml do ácido acético, ou seja, do vinagre, 5 ml de vinagre é igual a 0,005 mols de ácido acético.
E aí, quanto seria então que teria em 1 litro de vinagre, né? Que é o vinagre que você compra no mercado, ele tem, o frasco ele tem, na maioria das vezes, 1 litro. 1 litro igual a 1.000 ml de vinagre, isso é igual a Y. E aí, a partir desse cálculo matemático também, dessa regra de 3, a gente consegue determinar a concentração molar de ácido acético presente em 1 litro de vinagre, onde esse Y é igual a 1 mol de ácido acético. Então, portanto, a concentração de ácido acético no vinagre titulado é de 1 mol por litro, né? Essa então é a parte 1, pessoal, tá? Da parte teórica de volumetria, basicamente é isso. Esse é um conteúdo que pode ser abordado no ensino médio, visto que grande parte das escolas você não vai ter muito aparato para fazer a parte prática, para, né, bureta, Erlenmeyer, essas coisas a gente provavelmente não vai ter, então você vai ter que improvisar aí para trazer o experimento para o seu aluno. E também a parte matemática, né, que na graduação a gente vê que titulação é algo muito mais aprofundado, é uma matemática mais aprofundada, mais rebuscada. Porém, para o seu aluno do ensino médio, esse exemplo aqui ele é suficiente. Talvez ele ajude muito o seu aluno em questões do Enem, que cai muita coisa parecida com isso, tá? Agradeço a oportunidade e até o próximo vídeo. Irei apresentar agora a segunda parte da nossa aula, que terá um enfoque maior na parte prática. Tem como tema a acidez em amostra de suco de limão ou de laranja. Tem como objetivo determinar a acidez do suco de laranja ou do suco de limão. Aqui estão os materiais que serão necessários para poder aplicar em sala de aula esse experimento. Será necessário 2 copos de vidro ou becker, água, amoras, jabuticabas ou uvas, soluções de hidróxido de sódio, copo espremedor, conta-gotas, recipiente de vidro com capacidade para 1 litro, proveta de 50 ml, pistilho, coador ou papel de filtro e uma balança. A primeira parte será fazer a solução indicadora. Para fazer a solução indicadora, você deve pesar mais ou menos umas 10 gramas de uma dessas 3 frutas, da amora, da jabuticaba ou da uva. Depois de você pesar, você vai ter que transferir ela para algum lugar que você consiga macerar elas ou picá-las, né, com uma tesoura ou algo do tipo. E quando você vai indo macerando, você vai adicionando mais água nela para poder dissolver mais, né, a solução, para poder ter uma solução mais líquida, que será melhor. Depois que a amostra já estiver triturada, a gente vai ter que filtrar ela para poder usar. Porque a gente não pode utilizar essa amostra com os resíduos, né? Porque vai atrapalhar na hora da gente fazer a nossa titulação. Então a gente pode filtrar ela usando um coador ou um papel de filtro, claro. E depois da filtragem já terminar, a gente vai ter que pegar essa amostra e guardar ela, porque ela vai ser o nosso indicador ácido base. Na segunda etapa, a gente vai determinar a acidez do suco de limão ou do de laranja. Para isso, a gente vai colocar 10 ml do suco em um copo ou em um becker. E a gente vai adicionar 15 gotas do indicador que a gente preparou anteriormente. E a gente vai perceber qual cor que vai ficar, né? Para a gente já ter uma noção de quanto mais ou menos está o pH da solução. E a gente vai adicionar a solução de hidróxido de sódio gota a gota com o nosso contador. E a gente vai ter que ir jogando devagarinho para a gente poder ter uma visão. Uma visão. A gente precisa jogar devagarinho, claro, para poder perceber o momento exato do ponto de viragem. Para a gente saber quanto que a gente gastou de gotas para poder mudar o pH, né? Neutralizar toda essa solução que estava, toda essa solução de suco, né? Que estava no becker ou no copo, né? E cada grupo de aluno fará esse mesmo procedimento. E após isso, daí eles vão ter que comparar quanto que cada aluno gastou para fazer esse experimento, né? Porque tem muitos alunos que às vezes não têm um zelo maior na hora de executar esse processo, que é um processo muito importante para a gente não gastar muito, para não passar muito do pH, porque daí, mesmo a gente mudando de cor o nosso suco, ele vai fazer uma leitura errônea, né? Por causa que se a gente pôr muita solução de hidróxido de sódio, a gente vai calcular um pH maior, entendeu? Por causa que
ele vai ficar muito básico devido ao hidróxido. E isso é péssimo, né? Porque o nosso experimento é querer saber o quão ácido é o suco. Se a gente usar demais, ele não vai refletir o verdadeiro valor que esse suco possui de acidez, né? E depois disso, é aconselhado a gente fazer uma discussão, né, com os alunos, né? Daí, qual foi o volume de NaOH, ou hidróxido de sódio, né, gasto para neutralizar a solução do suco? E a gente pode responder essa pergunta, né, verificando a relação entre a cor assumida pelo extrato vegetal, né, que foi o da nossa solução indicadora, né, e de acordo com o pH, né. Com o volume gasto, o pH deve chegar próximo a 7, assim, perto disso. E aqui a gente possui a escala de pH, onde tem 3 faixas, né, que cada faixa é em correlação a uma das frutas, né. A primeira, a escala de pH, é com a gente usando a amora como indicador. Você vê que ela possui as cores de quase todos são bem parecidos de pH 1, né, até perto de 7 para 8 assim, aí já começa a mudar entre elas, ó. Tá vendo que na amora ela é bem rosinha assim, bem um pouco forte, né? Daí 2 ela já vai dando uma clareada, até 5 e 6 quase transparente, 7 ela começa já a escurecer mais. Então ela vai de laranja até um roxo, um azul mais escuro, um verde água, né? Não sei muito bem qual cor é essa, até um 14, que ela já fica bem amarela. Já o extrato de jabuticaba, a gente começa quase do mesmo jeito da amora, e ela vai aumentando, só que mais pro final ela parece que tem uma cor um pouquinho mais clara do que da amora, né? E já o último, o extrato de uva, né? A gente tem as cores um pouco mais vibrantes, né? Um pouco mais fortes. Tanto que entre 9 e 10 ela é a única que não tem a mesma cor, né? No caso, eu acho que o extrato de amora e o de jabuticaba tem umas cores bem semelhantes, né? Já o extrato de uva tem uma cor diferente, né? Um roxo, né? Mais ou menos isso. E o nosso experimento prático é mais ou menos isso. Queria agradecer à professora, né, pela oportunidade da realização desse trabalho e até a próxima.